Será que alguém já parou para pensar o que de fato acontece dentro do nosso cérebro quando a gente usa o ChatGPT? Pois é, um novo estudo do MIT foi atrás dessa resposta e o que eles descobriram é, no mínimo, surpreendente. Vamos mergulhar nesses detalhes. Ok, vamos direto ao ponto. Além de toda a discussão sobre empregos, lição de casa, o que acontece lá dentro, neurologicamente falando, quando a gente entrega uma tarefa para uma inteligência artificial? Olha, a principal descoberta do estudo é de cair o queixo. Basicamente, ao usar o ChatGPT para escrever, os pesquisadores viram que a conversa entre as diferentes partes do cérebro diminui e muito. Imagina uma orquestra em que, de repente, vários músicos param de tocar juntos. É mais ou menos isso. Tá, mas para a gente entender como eles chegaram a essa conclusão, a gente precisa dar uma olhada no experimento que eles montaram, que foi bem inteligente. Os pesquisadores criaram um cenário muito bem controlado. Eles pegaram 50 estudantes, pediram para eles escreverem sobre temas bem complexos, tipo o que é a felicidade, e aí dividiram todo mundo em 3 grupos para poder comparar. E aqui está o pulo do gato. Um grupo só podia usar o ChatGPT. O outro, só a busca do Google. E o terceiro grupo, bom, esse tinha que se virar só com o próprio cérebro, sem nenhuma ferramenta. 3 abordagens e, como a gente vai ver, 3 resultados cerebrais bem diferentes. E os resultados falam por si. O grupo que usou apenas o cérebro mostrou a maior conectividade de todas. O cérebro estava literalmente a todo vapor. O grupo do Google ficou ali no meio termo. Agora, o grupo do ChatGPT, a conectividade cerebral despencou. Foi a menor atividade de todos os 3. Mas essa baixa conectividade cerebral é só uma parte da história. O estudo foi além e investigou também as consequências mais humanas, sabe? O que a gente lembra, o que a gente sente sobre o trabalho feito e, claro, a qualidade do resultado final. O impacto na memória foi uma coisa imediata e impressionante. Pensa só, 60 segundos depois de terminar, 83% de quem usou o ChatGPT não conseguia se lembrar de uma frase sequer do texto que tinha acabado de criar. E essa dificuldade de lembrar parece estar ligada a um certo distanciamento. 15% dos participantes disseram que não sentiam nenhuma conexão pessoal com o texto que entregaram, como se não fosse deles. Mas talvez a avaliação mais forte de todas tenha vindo de professores de verdade. Sem saber de onde vinha cada texto, eles descreveram as redações do grupo do ChatGPT com uma única e poderosa palavra: sem alma. Então, por que um cérebro menos ativo pode ser um problema para o nosso aprendizado? A resposta pode estar num conceito da psicologia chamado teoria da carga cognitiva. Pensa na carga cognitiva como se fosse o peso na academia da mente. Se for leve demais, não cria músculo. Se for pesado demais, a gente simplesmente desiste. O aprendizado mora no meio do caminho. É a mesma lógica de um bom videogame, né? Ele precisa ser desafiador o suficiente para manter o interesse, mas não tão difícil a ponto da pessoa largar o controle. Aprender funciona exatamente do mesmo jeito. E aqui está o ponto crucial. Quando a gente terceiriza o esforço mental o tempo todo, a gente corre o risco de atrofiar as nossas próprias habilidades. É o mesmo princípio do GPS. Quanto mais se usa, mais fraco fica nosso senso de direção natural. Mas calma, porque o estudo revelou uma reviravolta fascinante. Aparentemente, a questão não é que a IA seja ruim, mas sim que o momento em que a gente usa faz toda a diferença. E aqui que a história fica boa. Quando os pesquisadores inverteram os grupos, uma coisa incrível aconteceu. Os estudantes que primeiro se esforçaram, que quebraram a cabeça sozinhos e depois usaram o ChatGPT, eles mostraram uma conectividade cerebral ainda maior do que o grupo original que só usou o cérebro. Isso tudo sugere uma estratégia bem clara. Talvez a forma mais inteligente de usar essas ferramentas seja, primeiro, usar a nossa própria mente. Construir a base, sabe? Ralar um pouco com o problema. E só depois usar a IA como uma assistente para melhorar ou expandir o trabalho e não como uma substituta para o nosso esforço. No fim das contas, essa pesquisa deixa a gente numa encruzilhada. A questão fundamental parece não ser se vamos usar IA, mas como. Ela vai ser uma ferramenta para terceirizar o nosso pensamento ou uma que vai, na verdade, liberar a nossa criatividade? A escolha, ao que tudo indica, é nossa.